Quando o professor de literatura bateu o ponteiro na mesa e anunciou a nova ordem dos assentos, Lucas sentiu o coração parar por um segundo. Ninguém na turma de literatura da Universidade de Lisboa imaginava que aquele simples emparelhamento iria desencadear um turbilhão de emoções que mudaria nossas vidas para sempre. Lucas, com os seus 20 anos, os cabelos sempre bem penteados, as notas impecáveis e o futuro já traçado pela família conservadora que vivia no bairro histórico de Alfama, olhou para o lado e viu Miguel, o rapaz que todos evitavam. Miguel, com a jaqueta de couro gasta, o cabelo despenteado e uma tatuagem discreta no pulso que ninguém sabia o que significava, estava ali sentado com os braços cruzados, como se o mundo inteiro lhe devesse explicações. O professor explicou que, devido ao projeto final de grupo, os lugares seriam misturados para promover a colaboração, e Lucas, o aluno modelo que nunca falhava uma entrega, foi colocado exatamente ao lado do rebelde que faltava metade das aulas. A turma sussurrou baixinho, alguns riram, outros apenas observaram com curiosidade. Lucas apertou os dedos em volta do caderno, sentindo uma mistura de irritação e algo que não conseguia nomear. Miguel, por sua vez, virou o rosto devagar e sorriu de lado, como se aquilo fosse apenas mais uma piada do destino. Ótimo, agora vou ter de aturar o santo da turma, murmurou ele baixo o suficiente para só Lucas ouvir. O dia começou assim, com tensão no ar, o cheiro de café da cantina misturado ao som distante do trânsito de Lisboa, e nenhum dos dois sabia que aquela proximidade forçada seria o começo de algo muito maior do que uma simples nota final. Lucas passou a aula inteira concentrado nos apontamentos, mas a sua mente vagueava. Ele sempre fora o filho perfeito, o que ia à missa aos domingos com os pais, o que planejava estudar direito para honrar o legado da família. Mas por dentro carregava um segredo que o consumia devagar, uma atração que nunca ousara confessar, nem a si mesmo. Miguel, por outro lado, vinha de uma casa desfeita no bairro de Marvila, onde o pai desaparecera há anos e a mãe trabalhava em turnos duplos. Ele rebelava-se contra tudo, chegava atrasado, respondia torto, mas tinha um talento escondido para escrever versos que ninguém via. Quando o professor distribuiu os temas do projeto, o destino quis que os dois fossem emparelhados no mesmo grupo sobre poesia contemporânea portuguesa. Lucas sentiu o estômago apertar. Não pode ser, pensou ele, enquanto Miguel apenas encolheu os ombros e rabiscou algo no canto do caderno. No fim da aula, quando todos saíram, Lucas ficou para trás, arrumando as coisas devagar, esperando que o outro se fosse embora primeiro. Mas Miguel não saiu. Ficou ali, encostado à carteira, olhando para ele com aqueles olhos escuros que pareciam ver demasiado. Então, santo, vamos começar isto ou vais fugir? Perguntou ele com um tom provocador. Lucas ergueu o olhar, tentando manter a compostura. Eu não fujo de nada. Só não gosto de perder tempo. Miguel riu baixinho, um riso que ecoou na sala vazia. Foi o primeiro momento em que algo mudou no ar entre eles, uma faísca pequena, quase imperceptível, mas que nenhum dos dois esqueceu. Caminharam juntos até à saída da faculdade, o sol de outono pintando as ruas de ouro, e Lucas sentiu pela primeira vez que talvez, só talvez, o rebelde não fosse tão superficial como parecia. Miguel falou de um poema de Pessoa que ler à noite, e Lucas, surpreendido, respondeu com uma citação que nunca partilhara com ninguém. A conversa fluiu, curta mas real, e quando se separaram na estação do metro, Lucas sentiu um vazio estranho. Em casa, naquela noite, deitado no quarto arrumado, ele olhou para o teto e perguntou-se por que razão o coração batia mais rápido só de lembrar o sorriso torto de Miguel. A família jantava na sala ao lado, falando de planos futuros, e ele sentiu o peso de sempre, o medo de ser diferente num mundo que exigia perfeição. Enquanto isso, em Marvila, Miguel acendia um cigarro na varanda pequena e pensava no aluno modelo que, pela primeira vez, não o olhara com desprezo. O projeto ia durar semanas, e nenhum dos dois imaginava que aquelas horas partilhadas na biblioteca da universidade seriam o início de uma amizade que desafiaria tudo o que conheciam. O outono em Lisboa trouxe chuvas suaves, e com elas veio a rotina nova, sentarem-se lado a lado todas as manhãs, trocar apontamentos, discutir ideias. Lucas começou a notar pequenos detalhes, o modo como Miguel mordia o lábio quando pensava, a tatuagem que era na verdade um verso de um poeta esquecido. Miguel, por sua vez, via em Lucas uma vulnerabilidade escondida atrás da máscara de perfeição. Um dia, durante uma pausa para café na cantina, Miguel contou pela primeira vez sobre o pai que partira sem explicação. Lucas escutou em silêncio, e pela primeira vez na vida sentiu vontade de abraçar alguém que mal conhecia. A tensão crescia devagar, como o Tejo que corria lá fora,
invisível mas constante. Quando chegaram a casa, cada um no seu mundo, os dois pensaram a mesma coisa: talvez esta turma não fosse uma punição, mas uma oportunidade. O primeiro mês passou assim, cheio de olhares furtivos e conversas que se prolongavam mais do que o necessário. Lucas começou a questionar as escolhas que a família lhe impunha, e Miguel sentiu que talvez valesse a pena baixar a guarda. Ninguém na universidade notava ainda, mas o laço entre o aluno modelo e o rebelde já começava a apertar-se, preparando o terreno para algo que nenhum dos dois podia prever. A biblioteca da Universidade de Lisboa tornara-se o palco silencioso onde tudo se intensificava. Lucas e Miguel sentavam-se sempre na mesma mesa junto à janela que dava para o pátio interior, onde as folhas das árvores caíam devagar com o vento de novembro. O projeto avançava, mas as conversas já não se limitavam aos poemas. Lucas falava dos seus sonhos de viajar para o norte de Portugal, para as vinhas do Douro, e Miguel respondia com histórias reais de noites passadas a escrever no caderno à luz de um candeeiro velho. Tu és bom nisto, sabes, disse Lucas um dia, apontando para os versos que Miguel rabiscara no margem do papel. Miguel corou ligeiramente, ao borrar nele, e encolheu os ombros. Ninguém nunca me disse isso antes. Foi aí que Lucas sentiu o primeiro aperto no peito, uma mistura de admiração e algo mais profundo que o assustava. Em casa, os pais de Lucas continuavam a pressioná-lo para o estágio no escritório de advocacia familiar. Tu és o orgulho da família, repetia a mãe todas as noites, enquanto servia o jantar tradicional de bacalhau. Lucas sorria, mas por dentro gritava em silêncio. Ele nunca contara a ninguém que, desde os 16 anos, olhava para rapazes da mesma forma que os outros olhavam para raparigas. Miguel, por sua vez, voltava para Marvila e encontrava a mãe cansada, que lhe perguntava por que razão não arranjava um emprego a sério em vez de perder tempo com livros. Mas agora ele tinha alguém com quem partilhar aqueles versos, e isso mudava tudo. Um fim de tarde, quando a chuva caía forte lá fora, eles ficaram presos na biblioteca mais tempo do que o habitual. Miguel sugeriu que lessem juntos um poema de Sofia de Melo Brainer Anderson, e as vozes deles entrelaçaram-se baixinho. Quando terminaram, o silêncio que se seguiu foi carregado. Lucas olhou para Miguel e viu nos seus olhos algo que nunca vira antes, uma ternura genuína. Obrigado por não me julgares, murmurou Miguel. Lucas sentiu o coração bater descompassado e, sem pensar, pousou a mão sobre a dele por um segundo. Foi um toque rápido, mas elétrico. Nenhum dos dois falou nisso depois, mas o ar entre eles mudou para sempre. No dia seguinte, na turma, os colegas começaram a notar que os dois riam juntos durante as pausas. O santo e o rebelde. Quem diria, brincou um rapaz chamado Pedro. Lucas fingiu não ouvir, mas Miguel apenas sorriu com orgulho. O projeto aproximava-os cada vez mais, e Lucas começou a ajudar Miguel com as matérias que ele ignorava, enquanto Miguel ensinava Lucas a relaxar, a caminhar pelas ruas de Lisboa sem pressa. Uma tarde, foram até ao mirador de Santa Luzia, com vista para o rio Tejo brilhando ao sol. Sentados no muro, partilharam um pastel de nata comprado na pastelaria próxima, e Miguel contou sobre a primeira vez que se sentiu diferente, sobre um rapaz da escola antiga que partira o seu coração. Lucas escutou, e pela primeira vez confessou em voz alta algo que nunca dissera: eu também. Eu também sinto isso. As palavras saíram baixas, quase perdidas no vento, mas Miguel ouviu-as. Não houve drama, apenas um aceno de cabeça e um, eu sei, sussurrado. O laço estreitava-se, e com ele vinham os medos. Lucas receava que a família descobrisse, que os amigos da igreja o rejeitassem. Miguel temia que Lucas, com a sua vida perfeita, acabasse por se afastar. Mas a cada dia na turma, a cada conversa na biblioteca, o sentimento crescia. O Natal aproximava-se, e a universidade organizou uma festa de fim de semestre. Lucas convidou Miguel, quase sem pensar. Vem, vai ser divertido. Miguel hesitou, mas aceitou. Na noite da festa, com luzes coloridas e música de fado suave ao fundo, eles dançaram perto um do outro, não como amigos, mas como algo mais. Quando saíram para o pátio frio, Miguel olhou para Lucas e disse: tu mudaste tudo para mim. Lucas sentiu lágrimas nos olhos e, pela primeira vez, não as escondeu. A jornada emocional começava a ganhar forma, com o amor a nascer devagar, como as ondas do Tejo que batiam contra as margens. Mas os desafios ainda estavam por vir, e nenhum dos dois estava preparado para o que a família e a sociedade iam trazer.
O inverno em Lisboa trouxe frio úmido e dias curtos, mas para Lucas e Miguel o tempo parecia alongar-se nas horas que passavam juntos. O projeto estava quase pronto, e eles encontravam-se agora não só na universidade, mas também em cafés escondidos do bairro Alto, onde ninguém os conhecia. Lucas descobria em Miguel uma força que o inspirava a questionar as próprias regras. Tu não precisas de ser perfeito para seres amado, disse Miguel uma noite, enquanto bebiam vinho quente numa esplanada pequena. Lucas sentiu o peso das palavras. Em casa, a pressão aumentava, o pai falava do casamento com uma prima distante, e a mãe organizava jantares com amigos da igreja. Lucas mentia, dizendo que estava concentrado nos estudos, mas na verdade passava as noites a pensar em Miguel, no modo como ele ria com a cabeça inclinada para trás. Miguel, por sua vez, enfrentava a mãe que o acusava de se perder com amigos estranhos. Ele defendia-se, mas por dentro sentia o medo de perder o único apoio que tinha. Um dia, durante uma aula de grupo, um colega fez uma piada homofóbica disfarçada. Lucas corou e baixou os olhos, mas Miguel levantou-se e respondeu com calma: não é engraçado. O professor mudou de assunto, mas Lucas sentiu um orgulho misturado com terror. Depois da aula, caminharam juntos até ao rio, e ali, sentados nos degraus de pedra, Miguel pegou na mão de Lucas pela primeira vez de propósito. Eu gosto de ti, disse ele simplesmente. Lucas, com o coração a mil, respondeu: eu também. Foi o primeiro beijo, suave, hesitante, escondido atrás de uma coluna antiga. O mundo parou por um instante, e quando se separaram, ambos sorriram como crianças. Mas a realidade voltou depressa. Lucas começou a ter pesadelos com a família a rejeitá-lo, e Miguel recebia olhares estranhos dos vizinhos. A amizade transformava-se em amor, mas o medo crescia. Eles decidiram manter tudo em segredo, pelo menos por enquanto. As aulas continuavam, e na turma ninguém suspeitava ainda. O projeto foi apresentado com sucesso, e o professor elogiou a colaboração inesperada. Lucas e Miguel trocaram um olhar cúmplice que ninguém entendeu. Nas semanas seguintes, exploraram Lisboa juntos, subiram ao castelo de São Jorge, comeram bifes no cais do Sodré, e em cada momento o laço fortalecia-se. Lucas aprendia a soltar-se, a rir sem culpa. Miguel aprendia a confiar, a estudar com disciplina. Mas o conflito interno de Lucas atingiu o pico quando a mãe encontrou uma mensagem de Miguel no telemóvel. Quem é este rapaz? Perguntou ela com tom desconfiado. Lucas mentiu, dizendo que era só um colega de projeto, mas o olhar da mãe ficou gravado na sua memória. Miguel, ao saber, abraçou-o forte numa rua escura e prometeu: vamos ultrapassar isto juntos. A primavera chegou, e com ela uma viagem de estudo da universidade para o Porto. Eles foram juntos, partilhando um quarto pequeno num hostel. Ali, longe de tudo, conversaram até de madrugada sobre o futuro, sobre como queriam viver livres. Lucas sentiu-se vivo pela primeira vez, e Miguel encontrou paz. Mas ao regressarem a Lisboa, uma mensagem anônima chegou ao telemóvel de Lucas, alguém da turma suspeitava. O pânico instalou-se, e o amor testava-se pela primeira vez. Eles enfrentaram o mal-entendido com honestidade, prometendo não se afastar. O crescimento era visível, Lucas tornava-se mais autêntico, Miguel mais responsável. A turma notava a mudança, mas ninguém dizia nada. O amor entre eles florescia em silêncio, como as flores de jacarandá que coloriam as ruas de Lisboa. No entanto, a pressão familiar de Lucas aumentava, e Miguel recebia notícias de que o pai regressara à cidade. O conflito aproximava-se, e nenhum dos dois sabia se conseguiriam manter o segredo para sempre. A notícia do regresso do pai de Miguel caiu como uma bomba. Ele apareceu em Marvila uma tarde, exigindo ver o filho e acusando a mãe de o ter criado mal. Miguel confrontou-o na rua, com Lucas à distância, observando de longe. O confronto foi duro, palavras duras voaram, e Miguel voltou para casa com os olhos vermelhos. Lucas encontrou-o nessa noite num banco do jardim da universidade e simplesmente ficou ali, sem falar, apenas oferecendo presença. Ele disse que eu sou uma vergonha, murmurou Miguel. Lucas segurou-lhe a mão e respondeu: tu és a melhor coisa que me aconteceu. Foi nesse momento que decidiram contar a alguém, a melhor amiga de Lucas, Ana, que estudava na mesma turma. Ela reagiu com surpresa, mas apoio imediato. Eu sempre soube que eras diferente, disse ela. O alívio foi enorme, mas trouxe novos riscos. Um dia, durante um almoço familiar,
o pai de Lucas mencionou rumores na igreja sobre rapazes que se desviavam. Lucas sentiu o chão desaparecer e inventou uma desculpa para sair cedo. Correu para a casa de Miguel e ali desabafou tudo. Miguel ouviu e propôs: vamos enfrentar isto juntos, sem esconder mais. Mas o mal-entendido veio logo a seguir. Um colega da turma, invejoso das boas notas de Lucas, espalhou que Miguel o estava a influenciar mal. A mãe de Lucas confrontou-o diretamente, exigindo que se afastasse do rebelde. Lucas negou, mas a tensão em casa tornou-se insuportável. Miguel, ao saber do confronto, sentiu-se traído por um instante e acusou Lucas de ter vergonha dele. Foi a primeira grande discussão, com palavras que feriram fundo. Lucas saiu da casa de Miguel com o coração partido, e Miguel ficou sozinho, questionando tudo. Os dias seguintes foram de silêncio na turma, eles sentavam-se lado a lado mas não falavam. O projeto final já estava entregue, mas o vazio era enorme. Lucas mergulhou nos estudos como fuga, Miguel voltou aos velhos hábitos de faltar aulas. Ana tentou mediar, mas o orgulho de ambos bloqueava. Foi durante uma noite de tempestade que Lucas decidiu ir a Marvila. Bateu à porta de Miguel e, quando ele abriu, simplesmente disse: desculpa. Eu tenho medo, mas não quero perder-te. Miguel abraçou-o ali mesmo, e o mal-entendido dissolveu-se em lágrimas. Eles prometeram ser honestos, mesmo que doesse. A família de Lucas marcou uma conversa séria, e Miguel acompanhou à distância moral. O pai de Lucas, surpreendentemente, não explodiu como esperado, disse apenas que precisava de tempo. A mãe chorou, mas não rejeitou. Em Marvila, o pai de Miguel partiu de novo, mas desta vez Miguel sentiu-se mais forte. O amor sobrevivera à crise, e ambos cresceram. Lucas aprendeu a defender-se, Miguel a perdoar. A universidade aproximava-se do fim do ano, e eles planeavam o futuro juntos, talvez uma viagem ao Algarve no verão. Mas a sociedade ainda os observava, e um último teste estava por vir. O fim do ano letivo trouxe formatura e despedidas, mas para Lucas e Miguel foi o começo de uma nova fase. Eles decidiram contar abertamente à família de Lucas numa noite calma em Alfama. O pai ouviu em silêncio, a mãe secou lágrimas, e no fim disseram: queremos que sejas feliz. Não foi fácil, mas foi um passo. Miguel, com o apoio da mãe, inscreveu-se num curso de escrita criativa. Juntos, alugaram um pequeno apartamento perto do rio, onde as noites eram cheias de conversas e planos. A turma da universidade espalhou-se, mas Ana continuou amiga, e alguns colegas enviaram mensagens de apoio. Lucas começou o estágio em Direito, mas agora com liberdade para ser ele mesmo. Miguel publicou o primeiro poema numa revista local, dedicada àquele aluno modelo que me salvou. O amor consolidou-se em rotina doce, cafés matinais, passeios pelo Tejo, risos partilhados. Mas o último conflito veio quando um tio conservador de Lucas organizou uma reunião familiar para corrigir o sobrinho. Lucas enfrentou-o com calma, dizendo: o meu amor por Miguel não é uma doença, é a minha verdade. Miguel esperou do lado de fora, e quando Lucas saiu, abraçaram-se sob a chuva fina de Lisboa. A jornada terminara com vitória, ambos cresceram, enfrentaram preconceitos, sacrificaram medos e escolheram a autenticidade. Hoje, anos depois, ainda vivem em Portugal, com uma vida simples mas plena, e lembram-se daquela turma como o lugar onde tudo começou. O amor deles provou que pode florescer mesmo nos lugares mais inesperados. Será que o verdadeiro amor entre dois homens consegue sempre superar os preconceitos da família e da sociedade? Verdadeiro ou falso?